No último episódio, compreendemos as dificuldades enfrentadas pelas salas de cinema em todo o Brasil nos anos de 1980, conhecida como a década perdida. O tabelamento de preços dos ingressos do cinema estrangulou o faturamento das empresas, tornando a atividade de exibição cinematográfica economicamente inviável para seus empresários. Por esse motivo, percebemos o fechamento de diversos cinemas. No interior, não foi diferente, ficando somente algumas salas em poucas cidades, excluindo populações dos circuitos de exibição cinematográfica. Neste último episódio, vamos apresentar os últimos 2 cinemas criados em São Borja. No final, vamos apresentar uma nova perspectiva para o entretenimento na cidade. Se você deseja saber a história do cinema de São Borja, continue conosco. Antes de começar a falar dos cinemas após o segundo milênio, precisamos apresentar um fato interessante que permeia uma sala de cinema da cidade. Criado em 1972, o Cine Presidente foi o único cinema que restou depois de diversas situações complicadas para o ramo cinematográfico em São Borja. Recordamos que o Cine Teatro Municipal, espaço de responsabilidade concedente da Prefeitura, foi desocupado e entregue ao município. Como mencionamos anteriormente, a década de 80 foi muito complicada para os cinemas. Mas em São Borja, o Cine Presidente conseguiu resistir até o ano de 1989. Após dar férias aos funcionários, o cinema já tinha decretado o seu fechamento. No entanto, um grupo de pessoas ligadas à cultura na cidade resolveu administrar o Cine Presidente, para que São Borja não ficasse carente de conteúdos da sétima arte. O Centro Cultural era uma entidade sem fins lucrativos que visava promover atividades culturais em São Borja. Com uma diretoria rotativa, diversas pessoas participaram desta iniciativa. No entanto, como ela não tinha por objetivo o lucro aos seus responsáveis, ela sempre precisou de fundos para conseguir tocar seus projetos. Com o cinema, era a mesma coisa. Em janeiro de 1998, o Cine Presidente é fechado pelo Centro Cultural, pois estava ficando insustentável manter a sala de cinema. Com o Cine Presidente fechado, ele é alugado por uma igreja até os dias atuais. São Borja teve um novo cinema após 6 anos do fechamento do Cine Presidente. Os empresários Oneron da Rocha e Mário Canelas foram os idealizadores do Cine Teatro Municipal, uma homenagem à primeira sala de cinema da cidade. Renato Godoy, projecionista do antigo Cine Presidente, também tocou a projeção do Cine Teatro Municipal. Ele comenta um pouco sobre este cinema. Aí o Neron, já era conhecido, me convidou. E eu fui. Daí eu ajudei a montar lá com outro rapaz de Porto Alegre, que veio aí. Daí nós montamos. Daí ele me deu umas dicas, porque é outro tipo de projetor, né? Que era o único. Aí ele fui indo, fui aprendendo. E projetei lá, acho que uns 4, 5 meses. Fiquei lá, depois saí para trabalhar em outro lugar aí. Aí já mudou, já não era mais carvão, aquelas lâmpadas de xenon, né? Bem mais moderno. Trabalhava bem menos, não se preocupava. Porque tu largava o filme e ficava, só assistindo o filme. Não tinha os carvão aquele. Era só a lâmpada daquela e esquecer. Cara, eu não tava lá mais. Mas eu acho que também é falta de público. Que também era um cinema muito confortável, né? E muito aconchegante. Tinha ar-condicionado, era muito bom. Ali aquele cinema tu podia estar até no escuro, né? Porque tinha aquelas luzes do chão. Não tinha como tu... Não é como o cinema Presidente. Por exemplo, para ir no banheiro era uma briga, né? Se achava no escuro. Aqui no Oneron da Rocha tinha uma estradinha de luz para ti. Era legal, bem legal. Era show de bola. O endereço deste cinema era na esquina da rua João Palmeiro com a rua Riachuelo. Ele ficou aberto até outubro de 2005. O último cinema da cidade de São Borja foi a JR Entretenimento. A iniciativa surgiu de Jussara Radiski e de sua família. Jussara comenta como era o cinema e por qual motivo ele fechou. Aí tinha a escada que subia, né? O cinema ele ficou no segundo piso, né? Ali no segundo piso. Ele tinha 172 lugares, inclusive lugares diferenciados para pessoas idosas, pessoas
obesos, que chama, né? Também com porta-copos, algumas coisas assim mais diferenciadas. E as nossas poltronas, elas vieram de Porto Alegre, do antigo Cinema Cacique, da Rua da Praia lá, né? Aí eles entravam lá embaixo, onde tinha a videolocadora, né? Eles vinham até o meu balcão, ali eles compravam o bilhete, na bilheteria, e daí ali já tinha a parte da bombonière, que aí tu já escolhia a tua pipoca, o que tu queria, o teu doce, o refrigerante, e aí subia a escadaria pro segundo piso. Aí lá tinha alguém para pegar o teu ingresso. E aí tu te acomodava nas poltronas. E ela era declinável, né? Então, ela subia, porque a parte de projeção ficava, digamos assim, lá em cima, e ela era assim, né? E então o pessoal ficava assim. Mas na maior parte dos filmes teve um bom público, né? A parte da sessão infantil também. E infelizmente parei por falta de empenho da pessoa que tinha que pegar junto, digamos assim, né? Então eu, como estava muito sobrecarregada, porque era JR Lancheria, era JR Locadora, era os filhos, era tudo que tem atrás de uma empresa, né? Que envolve a logística de uma empresa. Então chegou um ponto assim que eu abandonei. No caso da JR, infelizmente durou 1 ano e meio, que eu continuei insistindo, mas tive que fechar as portas da JR por esse motivo, por não ter quem pegasse junto, né? E hoje eu penso assim, se tu abrir um negócio e tu não manter ele, tu não cuidar ele, não adianta tu abrir vários e não cuidar de nenhum, foi isso que aconteceu. A JR Entretenimento teve um curto período de funcionamento, que foi de 2008 ao final de 2009. Até os dias atuais, São Borja não tem um cinema fixo. Já houve algumas iniciativas, como o Sessão Pipoquinha, projeto da Unipampa, e o Cine Campus, do Instituto Federal Farroupilha. No entanto, em 2024, São Borja recebeu a notícia de que teríamos um novo cinema em 2025. O nosso foco sempre são cidades de interior, cidades assim que têm uma população razoável, né? No caso, Santiago é menor, ele tem uns 50 mil habitantes, mas a gente acaba considerando também as cidades ao redor, né, que elas têm um potencial. Aqui a Alegrete tem em torno de 70 mil habitantes, e são cidades assim que se caracterizam por não terem cinema, né? A gente tem sempre um sucesso muito grande em abertura de salas em municípios que não têm cinema, porque elas têm carência de cultura, de entretenimento e de cinema. Eles querem mesmo, né, o cinema nas cidades, né? Principalmente São Borja, né, que é uma cidade que o pessoal clama muito por cinema. Todo mundo que eu falo diz que quer muito ter um cinema na cidade. Já faz muito tempo, inclusive, que a gente já tem essa informação. Quando a gente decide abrir, já faz algum tempo já que a gente está planejando abrir cinema naquela cidade, que a gente já tem vontade, né? Ali é uma cidade que eu tenho certeza que vai dar certo. Existe, né, uma lacuna de entretenimento, de o pessoal ter atividades culturais. Então o cinema ali vai vir muito bem a calhar ali. Isso. Ali em São Borja, a gente começou a fazer uma obra de adaptação num prédio que já existia. E aí a gente, infelizmente, teve que remover o telhado e erguer o pé direito. E isso foi uma coisa que demorou um pouco mais que planejado, né? A gente esperava inaugurar ali maio, junho, e agora vai ficar ali por volta de setembro para a gente inaugurar o cinema. A gente tem prazo, porque a gente tem 12 meses para utilizar o recurso, nós temos que fazer os 2 cinemas em 12 meses. Então a gente realmente precisa fazer cinema logo, né? Então a gente tem muita pressa, mas infelizmente choveu muito também, e como não tinha o telhado, eles não conseguiram trabalhar. Então acabou atrasando um pouco a obra, né? Mas agora o telhado já está fechado. Então nos próximos dias eu acho que as coisas podem andar bastante. Assim, eu desejo assim, que a população abrace o cinema, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Eu espero que o pessoal goste do cinema. A gente está fazendo tudo com muito amor e carinho, né? Tentando fazer tudo como eu estava te falando, cada vez melhor as nossas salas, com melhor acabamento. Então eu espero que a população venha, prestigie os cinemas, né? Apresentada toda a história do cinema de São Borja, agradecemos você que ficou até aqui. Este projeto só foi possível ser executado através da Lei Paulo Gustavo de São Borja. Se possível, compartilhe essa websérie com seus amigos e familiares. A websérie A História do Cinema de São Borja termina por aqui. Siga as nossas redes sociais, @cinemasamborja.doc.